A Duda Sala. Uma vergonha. Uma vergonha. Tentou colocar bomba no quartel, foi preso por tal. Tá, não, para! Muda aqui, por favor. Então, não leve não se abale por essa tentativa falaciosa de querer desqualificado, porque é puramente Vou colocar a câmera em mim aqui. Ilação que não corresponde com a sua trajetória, que o senhor bem aqui explicou e que é digna de aplauso, e tenho certeza que, como é desconfortável para o senhor estar presente numa situação como essa, tendo um currículo, uma trajetória brilhante nas Forças Armadas como o senhor o tem. Essa CPMI, general, tem apontado que o Bolsonaro ele é um grande corruptor. E por onde ele passa, ele deixou um rastro de corrupção. Peraí. Respira. Eu não tava pronto. Eu ia colocar um vídeo. Eu não tava pronto pro título da audiência pública que tava embaixo, tipo, do depoimento sobre atos antidemocráticos. Eu não aguentava, assim, atos antidemocráticos. Eu ia colocar um vídeo dele, mas acho que eu vou deixar pra noite também. Muito bom o vídeo. O que eu já falei 2 vezes aqui, porque a partir das oitivas tem ficado cada vez mais claro que o Jair Bolsonaro tentou transformar polícias de Estado em milícias de governo. O que o Jair Bolsonaro tentou fazer, eu falo sempre, é esvaziar as Forças Armadas e transformá-las de polícias de Estado em milícias de governo. E eu desconfio que ele tentou fazer o mesmo. Eu vou achar aqui. Peraí. É a Dona Máxima. Procura a Dona Máxima. Mesmo com o exército eu não posso falar brasileiro. Isso, eu vou tomar um processo. E não conseguiu porque o exército é muito maior que o Bolsonaro, que a Polícia Rodoviária Federal é muito maior que o Bolsonaro, que a Polícia Federal e outras forças de segurança são maiores que ele, mas não conseguiu mudar a estrutura. Mas alguns pontos dessa estrutura ele conseguiu mexer e corromper porque ele passou por lá. Que é muito trágico, porque forças que deveriam estar a serviço da bandeira tentaram estar a serviço de um candidato. Cara, tira disso, a primeira pergunta que eu lhe faço, o senhor esteve distante da atuação do Exército por muito tempo. Cara, a gente vai ser desde 2014 até o seu retorno ao governo Lula, quando o senhor assumiu o GSI. A pergunta que eu faço... Eu acho que a gente devia parar de ver isso aí. Para com isso, eu tô te pedindo de verdade. Tipo assim, Jennifer, tira isso da tela, por favor. Vai lá, aperta o botão. Vamos falar de coisa séria. Tira da tela, Jennifer, por favor. Tirei. Ai. Eu não tava preparado, cara. Fui pego meio de surpresa aqui. Ô, Jennifer, procura Dona Máxima. Não, vamos o seguinte. Vamos parar de ver coisa... Vamos parar de ver essas coisas? Para. Vamos parar de ver essas coisas e... Eu queria ver uma coisa de... Sabe... De comédia pra gente simplesmente mudar de assunto que não tem nada a ver com a CPMI dos atos antidemocráticos. Deputada, eu não quero pensar assim. Realmente não quero pensar assim. Porque eu me frustraria como profissional. E foi dito aqui antes que a pergunta quem abriu a porta para os manifestantes entrarem. A interpretação de que eu tenho que quem abriu primeiro a porta ou quem entregou a chave aqui no sentido metafórico foram alguns pontuais, eu não digo estrutural porque eu confio na instituição, mas alguns pontuais, alguns generais que foram omissos e coniventes com aquelas manifestações que estavam acontecendo nas portas dos quartéis, que em nada tinham compromisso pátrio ali. Pelo contrário, ali foi uma fábrica de produzir terroristas. Que é o que nós vimos, por exemplo... A deputada Duda Salabert, a despeito de um importante trabalho legislativo que ela faz ali nessa importante casa, ela falha em, vamos dizer, questionar o G. Dias ali, tentar obter informações que interessam sobre ele. Ele é um agente público. A deputada deveria inquirir ele sobre por que ele estava recebendo os manifestantes ali. Por que não foi criado um sistema de proteção para esses prédios públicos mínimo,
que impedisse a chegada dessas pessoas que estavam com intuitos pouco republicanos. Todo mundo sabe, concordo com a deputada nisso. Mas por que não? Porque isso deveria ser questionado, deputada. Infiltrados, petistas, querendo depredar os prédios públicos aqui. Na verdade, os infiltrados estavam no setor de segurança, no setor de inteligência, no GSI. E quem deixou esses infiltrados foi o Augusto Heleno. E um outro ponto, só para terminar minha fala, o senhor explicou de forma técnica e muito bem explicado porque o senhor não trocou a sua equipe. Primeiro, por acreditar no Exército, acreditar na instituição, e também a questão técnica do preparo que tem que ter para ocupar aqueles cargos. Mas também é uma questão política ali. Havia um novo governo assumindo, e esse novo governo estava sob ataque e risco de um golpe que já antecipou antes. Então, e sabíamos ali que possível ter infiltrados militares ali. Então, era um gesto que foi dado pelo governo, pelo menos eu interpreto assim, para os militares, de bandeira branca, que é um gesto republicano. Só que esse gesto republicano que o governo deu para as forças militares, infelizmente, por causa de uma ou outra fruta podre, acabou resultando no dia 8. Então, eu agradeço pela transparência. Se cometeu erro, esses erros que possam ter havido não comprometem, na minha análise, a sua trajetória patriótica em defesa do Brasil. Muito obrigado, deputada. Muito obrigado, deputada. Passo a palavra ao próximo orador inscrito, agora sim, o deputado Rubens Pereira Júnior. Senhor presidente, general G. Dias, se o senhor me permite, eu tenho que confessar que até o início dessa reunião eu tinha um pré-julgamento sobre o senhor. E eu achava que o senhor era um dos culpados pelo que aconteceu no dia 8. O senhor usou essa oportunidade de vir à CPI para se defender e para trazer luz aos fatos que aconteceram no dia 8. E isso foi extremamente importante. E eu comparo um ex-integrante do governo do presidente Lula que vem, fala, contribui com a investigação, quando eu vi ex-integrantes do governo Bolsonaro que vieram para cá para ficar calado ou usando tornozeleira eletrônica. É uma diferença gigantesca. E isso eu quero registrar. O senhor teve uma coisa que merece elogio: a sua coragem. Porque quando o senhor viu a invasão paisana e diz... Muito bom, muito bom. Muito bom. Zanin vota por empregados e contra Riachuelo em ação trabalhista e governo Lula comemora. Zanin vota contra a discriminação. Caramba. Só quis mostrar isso aí porque apareceu aqui na minha tela e eu achei interessantíssimo. Vamos voltar para o senador Magno Malta, o presidente Lula sinaliza: eu quero apuração, eu quero saber quem abriu a porta, eu quero identificar os responsáveis. O que prova que neste governo não há ninguém que encoberte nada. Pelo contrário, que o governo é vítima do que aconteceu no dia 8 de janeiro e não culpado, como alguns tentam fazer. Eu pergunto ao senhor, o senhor recebeu determinação para abertura de sindicâncias para apurar responsabilidade sobre os fatos do dia 8? Coitado, é um mocinho burrinho, não recebi, né, a determinação. Ele tem cara de burro, cara. Exatamente pelos fatos que eu presenciei in loco. E eu pergunto ao senhor, o senhor recebeu alguma orientação para cobertar algo nesta investigação? Vai falar. Sim, não. Era isso que eu esperava. É isso, você... Pô, sagaz, hein, Destruiu, né? Caramba! Nossa senhora! E o senhor foi uma das poucas testemunhas oculares de quem estava lá. E eu pergunto ao senhor, aquelas pessoas que estavam dentro do palácio, elas conheciam o palácio e tentaram invadir o gabinete presidencial, ou era gente que desconhecia e estava passeando dentro do Palácio do Planalto? Deputado, teve as duas coisas. Teve pessoas que entraram para passear, mas a maioria era para depredar. E entrar na parte principal, que era o coração do Palácio do Planalto, que é a sala do presidente da República.
a oposição vai se incomodar, mas eu vou falar. O senhor conseguiu evitar que invadissem o coração do Palácio do Planalto. Infelizmente, o Senado Federal não conseguiu. O plenário do Senado foi invadido. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não conseguiu. O plenário do Supremo foi invadido. A Câmara conseguiu, preservou-se o plenário. E o senhor conseguiu preservar o coração do Palácio. Se o senhor não tivesse vindo pessoalmente, enfrentado, isso não teria sido possível. Nossa. E prossigamos. O mais importante, no meu modo de ver, foi uma fala que o senhor disse hoje que para mim ainda não tinha ficado claro. Mas o senhor disse, nós assim, conseguimos desocupar o Palácio. O cara ele fala com um ar confiante de alguém que está, vamos dizer, produzindo álibis importantes pro G. Dias. Olha isso aqui. Integrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e investigadores disseram à CNN que imagens internas da pasta foram apagadas. E vamos clicar aqui no nosso querido antagonista. Gente, isso aí, assim, esquece. Agora, assim, isso é prevaricação, isso tem tipificação, tá? Não vão falar nada? Vamos ver. Imagens do circuito interno do Ministério... Ah, lei. As imagens do circuito interno do Ministério da Justiça, gravadas no dia 8, dos dias dos ataques à sede dos 6 poderes, foram apagadas e não existem mais, de acordo com a reportagem da CNN Brasil. Integrantes do Ministério e investigadores informaram a informação emissora. Segundo eles, as imagens ficam armazenadas por 15 dias, depois são apagadas. 7 meses após os ataques, a CPI do dia 8 solicitou formalmente as imagens internas do Ministério. O ministro Flávio Dino disse que só entregaria com autorização do STF. O Luiz Alexandre de Moraes autorizou, mas Dino apresentou imagens de apenas 2 câmeras que ficam do lado de fora do Ministério. Isso desagradou o comando da comissão. Vamos lá, olha só. O Flávio Dino, ele como jurista, como no fundo um advogado, ele entende com os advogados deles assim, ó, vamos entregando, porque assim, ó, olha, as imagens, de acordo com o contrato, se apagam em 15 dias. Logo, vamos pedalo, o tempo passou, entrega o que não tinha, quando viu, já foi. Tentei cumprir, mas o contrato, que foi o argumento que ele deu. Agora, eu volto a colocar, isso aqui foi tratado, e deve ser tratado, o dia 8, como um dos atos mais graves da história republicana brasileira. Ora, essas provas poderiam ser utilizadas, tô pensando na lógica que esses caras, né, querem enfrentar aí a dentadura e tal. Essas provas são provas importantes em defesa da própria institucionalidade do Estado brasileiro. Como é que esses caras simplesmente deixei apagar? Ele deveria, assim, o agente público, ele deve agir com todos os instrumentos que tem à disposição para o interesse da defesa do interesse nacional e tal. Todo mundo sabe disso. Isso é tipificado, tá? Isso aí eu não vou lembrar aqui. Tem que chamar o Kim vai saber. Artigo 43 da lei número 2867/34. Mas o fato é, isso é um princípio básico. Isso são provas materiais que simplesmente deixaram apagar e estão usando. O sistema apagou. Isso tem que dar merda pra esse cara. Você que não aguenta mais ver o país ser deixado na mão de Lula e de Bolsonaro, saiba que tem uma galera na linha de frente trabalhando para acabar com a desinformação e levar política de verdade para as pessoas. Portanto, entre no clube que além do acesso exclusivo a conteúdos maravilhosos, você vai estar ajudando a gente a chegar a mais pessoas. Clica nesse link e ajuda a gente.